Bem-vindo a mais um episódio do VicaPod. E hoje, no VicaPod, a gente está recebendo uma personagem feminina, né? A gente já tinha feito com outros homens, mas é uma personagem que vai trazer mais saudabilidade para o nosso podcast e o tornará talvez mais caro também se considerarmos os planos de saúde, né, os preços absurdos que estão. Bem, a nossa convidada, ela é ginecologista, é especialista em auditoria médica, compliance em saúde, com certificações nacionais e regionais, ou melhor, nacionais e internacionais. Bem, se eu listar aqui todo o currículo dela, eu vou passar o podcast só fazendo a apresentação. Eu gostaria de apresentar e de dar as boas-vindas à doutora Maria Tereza Veloso Lodge. Seja muito bem-vinda, Maria Tereza, doutora Maria Tereza. Me conta, com tanto estudo, com tanta graduação, certificação, sobra tempo para comer uma pizza da Vicapota ou na Vicapota? Com certeza, com certeza. Isso é imprescindível. Aliás, até é uma motivação, né? Porque você é a hora do lazer, a hora de tomar um suco de uva, um vinho, comendo uma pizza, depois de um árduo trabalho, né? Tanto na ginecologia como na auditoria. Então, com certeza dá tempo. Bem, você citou bem, hoje não servirei a você, até porque, apesar do vinho ser uma bebida saudável, mas a gente vai de um suco de uva integral oferecido pela nossa apoiadora Salton, assim como os vinhos, não é? Então, um brinde. Um brinde. Para iniciarmos a nossa... A nós, a Vicapota, a nós, a e a Vicapota, todo mundo que vai ver esse vídeo. Ao nosso Brasil. Muito bom. Muito bom, hein? Me conta um pouco, doutora. Bem, a gente tem uma amizade já há tempo que parece fazer até mais tempo do que de fato é. E eu costumo dizer que você é um poço de sabedoria, de experiência, de cultura. E quando você, numa das conversas nossas, num dos nossos cafés, você me dizia da tua trajetória de ter sido socorrista, né? Aquilo me despertou uma curiosidade, mas para não ser específico e um pouco mais amplo, quando a doutora começou na área de saúde, como era o sistema comparado ao que temos hoje? Então, um breve histórico da minha trajetória, Por né? favor. Quando eu me formei, eu fiz cirurgia geral, que foi justamente quando eu comentei da área de trauma, então eu atendia em pronto-socorro, politraumatizado, esfaqueado, baleado, tanto é que a gente conhecia bem o tamanho das balas, né? Era 22 e 38. Não é o calibre de hoje em dia, mas enfim. Depois eu casei, tive meus filhos e aí ficava inviável continuar na vida de pronto-socorro, porque pronto-socorro você não tem hora para... você entra em cirurgia e não tem horário para acabar, então não dá para, com um filho pequeno, você ter esse ritmo. E aí eu fui fazer ginecologia, porque a ginecologia, ela, apesar de ter partos, né, ter as emergências também, mas dá para controlar melhor.
Uhum. Aí eu fiquei nessa área de ginecologia, eu estou há 44 anos formada, né? Completando este ano 44, e montei meu consultório, a minha vida toda na ginecologia. Só que, e aí é a área, é onde tem o link da ginecologia com a auditoria, que você começa a ver as fraudes, né, no dia a dia, dentro dos hospitais, dentro da rotina de trabalho. E aí uma pessoa um dia me chamou e falou: você não quer ser auditora? Isso lá em 1995, 96, que eu vou explicar até como é que era o modelo de saúde. E aí eu comecei a auditoria. E o que fazia o auditor? O auditor faz checagem, ele confere, faz conferência, se aquilo que está sendo executado efetivamente é aquilo que está sendo cobrado. Como era a saúde? A saúde era, basicamente, tinha os planos de saúde que ganhavam muito dinheiro nessa época, não que eles não ganhem hoje, mas hoje eles ganham, por incrível que pareça, eles ganham muito menos do que ganhavam naquela época. As empresas, inclusive, tinham patrocínio assim de corredor, piloto de Fórmula 1, era assim uma coisa muito bizarra. E eles ganhavam muito dinheiro porque como é que funcionava? Você comprava um plano de saúde, você tinha uma carência de 12 meses. Quando completava os 12 meses, para você efetivamente usar para uma cirurgia, uma internação ou um medicamento mais caro e tudo, ele subia de 5 dinheiros, porque a gente também teve uma mudança de moeda muito grande, então não dá para falar de cruzado, cruzeiro, né? Uhum. Então, assim, você comprava por 10 e quando, depois de 12 meses, você passava para 500. O que as pessoas faziam? Elas migravam, elas saíam do plano A, ia para o plano B e começava a saga. E aí eles ganhavam muito dinheiro. Quando foi em 2000, quer dizer, mais 1998 e 2000, criou-se a Agência Nacional e os planos passaram a ter regulamentação. E aí, hoje, apesar das dificuldades, temos um cenário um pouco mais, bem mais regulado e justo para o cliente, mesmo com todos os problemas. Que era tão ruim que hoje, mesmo com problemas, está melhor do que era. E nessas eu fui para a área de compliance, nós tivemos a lei que entrou em 2013, a famosa lei da Lava Jato e tal, mas é uma lei que envolve inclusive os Estados Unidos, o FCPA, quanto à fraude e desvio de dinheiro de empresas americanas. Então, se a empresa americana cometer numa das seus fornecedores ou alguém que cometa uma fraude, replica não só no Brasil como nos Estados Unidos. E nessas eu fui cada vez mais avançando e estudando e me aperfeiçoando. Então, eu tenho o histórico da prática médica e a auditoria, que você precisa conhecer muito medicina. Sim. Porque como é que você vai dizer se está certo ou está errado, ou se está dentro das regras da sociedade, se você não conhece medicina? E o compliance, que é uma maneira até de... compliance significa fazer direito, né? Uhum. Estar em compliance é estar dentro das regras. E aí, as empresas que estão em compliance e os hospitais, os planos de saúde, então, fica melhor para todo mundo. Só deixar claro que quando você diz o compliance é fazer direito, para não se confundir, né, com a advocacia, não, é fazer corretamente, né? Sim, sim. Exatamente. Me conta, na tua carreira, qual foi a mudança que mais te impactou durante esse tempo todo no trabalho? Então, o que me surpreendeu e que me fez até mudar a conduta da minha vida no sentido de decisões, eu vou montar uma clínica, eu vou ter um hospital, ou eu vou alguma coisa nesse sentido,
ou continuar com... Eu tenho um consultório hoje, mas é pequeno, eu não quis crescer, né? Em função de tudo. Porque a hora que você começa a ver quão difícil é para você administrar, né? A administração, você ter planos de saúde, né? Que te glosam do nada, né? Que era uma prática, inclusive era uma prática comum de fazer glosa linear. O pessoal ainda reclama muito, porque infelizmente ainda tem essa prática. Glosa linear, você pega a lista de pagamento, passa uma linha. E dali para baixo você não paga. E isso não é compliance, isso daí é um absurdo, porque na verdade a empresa vai recorrer, vai levar lá 3, 4 meses, se for um período inflacionário como tivemos antes de 2000, quando o cara recebe, ele recebe um pingo, né? Então, daí o absurdo de ter uma cobrança ou de ter glosa e tudo. Hoje as glosas continuam, mas não na mesma escala, só que hoje tem agência nacional que também regula isso. Então, assim, as operadoras, ou melhor, os prestadores têm a quem recorrer, que é a agência nacional. O grande problema no Brasil é que as pessoas não conhecem seus direitos. Então, o usuário de plano de saúde ele não sabe as leis que lhe protegem. O prestador de serviço não conhece as regras que vão assegurar a sua subsistência no sentido de segurança de cobrança. Então, essa é a falta de conhecimento. E eu costumo dizer, inclusive nas palestras e tudo, que eu falo que o grande problema do brasileiro é que ele não conhece os direitos que ele tem. Ele só trabalha, paga imposto, mas não sabe que ele tem mais direitos do que aqueles que ele efetivamente pensa que tem. Até porque me parece que há uma maldade, um caso pensado, você quando pega um contrato, e seja ele em qualquer área, e na saúde não é diferente, primeiro que eles usam termos que nem sempre são compreendidos pelo leigo. Segundo, você tem que fazer um curso de especialização para entender aquilo que está escrito, além do volume, né, de páginas e páginas e páginas. Né? Sim. Então, a pessoa, o leigo vai lá para onde assina e dane-se. Ele não sabe se ele está assinando ali uma sentença de morte. Né? E, na verdade, nem o prestador de serviço também tem conhecimento. Não sabe, né? Não sabe. Me conta, tem alguma história curiosa, engraçada, se for o caso, mas marcante, do início da tua carreira ou durante esse tempo todo que o nosso público gostaria de ouvir, de saber? Quando eu comecei a auditoria, eu fazia auditoria na região mais periférica de São Paulo, né, nos hospitais mais distantes. Tal. E eu lembro que eu cheguei uma vez ao hospital e você tem que se apresentar, você não chega na casa dos outros e vai entrando. E me apresentei, eu sou auditora de tal plano. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos mais de 10 mil planos de saúde nessa época. Uau! Hoje nós estamos com 676 planos de saúde. Meu Deus, ainda assim é muito grande. Sim, é que tem muita coisa, muito plano interior dos estados, né? Sim. A gente conhece os grandes, aí Bradesco, Sul América, tal, mas assim, tem muito plano, principalmente do sistema Unimed, interior de todos os estados. Sim. E eu lembro que eu cheguei ao hospital, me apresentei, e a pessoa que falou, chegou a auditora do plano, e todo mundo saiu correndo. Assim, eles não souberam nem disfarçar, sabe, sai devagarinho, sai maneiro, não. Saiu todo mundo, chegou auditora. E nesse hospital, em particular, foi interessante, porque eu fui ver uma criança que era prematura e que deveria estar numa UTI, neonatal. Aí eu cheguei, tinha um bebê. Primeiro, não era UTI, era
era um quarto, tinha 2 isoletes e tinha um bebê de uns 3 quilos e pouco, que ele esmurrava a isolete, porque não era o ambiente dele, né? Não tinha nada a ver. Mas eles tinham que dizer que era UTI, tá? Eles estavam cobrando UTI, né? E aí eu perguntei, cadê o neonatologista? Cadê o pediatra? Ah, não, tá lá no pronto-socorro. Não, mas UTI sem ninguém não é UTI. E aí foi aí que eu comecei a despertar para a quantidade de fraudes. E aí aquela história. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. O hospital ou o prestador coloca um monte de coisa que ele não fez e cobra porque o convênio paga mal, ou o convênio paga mal porque é uma grande incógnita, porque é exatamente por causa disso. Porque tem glosa, porque tem fraude, fala que usou uma coisa e não usou, enfim. Então, por isso que a gente vive num país que, do jeitinho, o país que se todo mundo fizesse corretamente, porque o auditor é odiado, eu falo, assim, ninguém gosta de auditor, porque ele é o cara que vai checar, que vai verificar, que vai colocar as regras, e nessa situação que eu contei, foi aí que me despertou, e aí que eu fiquei mais atenta quando eu ia fazer uma visita ao hospital, quando eu ia ver conta, para ver o que estavam cobrando. Em outro hospital, por exemplo, eu fui ver a farmácia comum cobrar, por exemplo, dipirona, quer dizer, usar dipirona e cobrar Novalgina, por exemplo, né? Porque um custa R$2, o outro custa 15. Aí falaram, usei Novalgina. Aí você vai visitar a farmácia está fechada, levaram a chave. Como assim? No hospital você leva a chave e sai, ela foi almoçar, volta daqui a 2, 3 horas. Fala, espera. Não vou esperar porque eu tenho mais coisa para fazer. Claro. Mas, enfim, esse é o cenário. Isso era lá em 2000 e é hoje. Só que hoje, lógico, as fraudes são mais elaboradas, né? A coisa é mais elaborada. Então, fala que usa uma coisa, então você tem que checar. Eu já peguei material que tinha um código de barra totalmente diferente do que estava dentro do envelope, né? Então, assim, a fraude de falar, estou usando material que custa 2, 3 mil reais e usou um que custa 500. Então, foram situações que eu vivenciei que aguçaram ainda mais a minha expertise em relação a prestar atenção no que estava sendo cobrado. Bem, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu pediria até para que você tentasse, de forma tranquila, ser controlada na resposta, né? Porque, senão, a pergunta é, se você pudesse mudar alguma coisa na saúde hoje, o que você faria? Eu construiria mais penitenciárias. Muito porque bem. falta cadeia para tanto bandido. Seria essa... Porque, assim, nós vivemos num país que todo mundo quer levar vantagem. Então, veja, e quem sofre é o paciente. Eu já vi paciente que fez cirurgia de coluna e que não tinha um pino, um parafuso na coluna quando você pede uma radiografia de controle. Eu já vi paciente que tinha uma cicatriz de cirurgia abdominal que não tinha uma cirurgia abdominal. Então, não fez nada, não teve nenhum procedimento. Então, assim, é muito cruel, né? Porque isso impacta... Eu sei que você vai falar de preço de plano de saúde, mas é por isso que impacta, porque a gente paga pela fraude e desperdício. Então, por exemplo, para cirurgia ortopédica, usa enxerto, usa cimento ósseo, é muito caro. Cada saquinho de 1 grama, 2 gramas, tal, custa 2, 3 mil reais. É bem caro. E tem médico que pede lá 2, 3 e usa 1, o resto ele joga fora. Isso é desperdício, isso é fraude. Impacta onde? No plano de saúde. Por isso que o plano de saúde é tão caro.
Não é só isso, veja bem, não é falar, não, é exclusivamente por causa disso. Uhum. Mas isso tem um fator importante, porque a gente tem, inclusive, levantamentos dos gastos na saúde privada, né, na saúde dos planos de saúde, chega assim, são fortunas que se gastam de maneira indevida, Uhum. de fraude e desperdício. Uhum. Você já pegou alguma fraude tão absurda, absurdamente absurda, que parecia, não sei se piada, né? Mas que não daria para acreditar, digamos assim, né? Sem nomes, claro, nem do plano, não, porque advogado custa muito caro, então sem nomes. E nem sempre a qualidade é boa, mas não vamos entrar nessa seara, né? Mas você já teve assim um caso de... São muitos casos, né? Isso que eu falei para você, por exemplo, de uso de pedir lá 2, 3 saquinhos de enxerto, né? Uhum. E não usar, né? E contar como se tivesse sido usado. Uhum. E isso, agora, você não vai colocar um auditor dentro da sala de cirurgia, porque aí entra o código de ética, tem uma série de detalhes que não é bem assim, não dá para deixar, mas a gente sabe como funciona, né? Então, assim, por isso que o auditor é um cara que ninguém gosta, porque você chega e fala, mas por que está usando isso e não está usando isso? Tem o outro lado também, de auditor que quer que use pouquinho, use baratinho, também tem. Veja, não existem anjos e demônios, existem anjos e demônios, não existe só anjo ou só demônio. Então a gente tem que saber entender, dosar essa situação, entender e chegar num consenso que não impacte. Eu penso sempre, como médica, eu penso sempre no paciente, que tem alguém que está lá esperando para uma liberação, para uma cirurgia, para um medicamento, uma agilidade na liberação de órteses, próteses, cirurgias, enfim. Então, a gente tem que usar dessa visão humana, né? De cuidar e pagar o que é justo, o que é correto, o que é devido. Mas é exatamente por isso que você é a nossa convidada, né? Porque você faz parte, você faz parte de uma linha profissional correta, coerente, né? Se todos fossem como tu. Mas a pergunta é, o que o paciente poderia fazer ou deveria fazer para que não fosse usado ou de cirurgias ou de produtos desnecessários no caso de um atendimento? Ou seja, não dá para cada paciente convocar uma auditora, sim, né, e dizer, me acompanha, por favor, que eu quero ver se... Inclusive, assim, a gente às vezes é chamado para fazer um trabalho de conta hospitalar de alguém que foi particular, e assim, imagina um paciente particular, o que não acontece, né? Mas isso é só um detalhe. Então, eu acho que, primeiro, saber quem é o profissional, tanto do ponto de qualidade, quanto... hoje a gente até com a internet, você tem mais recursos para avaliar quem é quem. Mas consulte o Conselho Regional de Medicina, né, vai verificar quem é o profissional, se ele é médico, começa assim, é médico? Efetivamente é médico? Então, verifica se tem o cadastro dele no conselho, procura ver no Reclame Aqui, ver se não tem um histórico, o hospital. Não se entregue de cara, porque às vezes uma carinha bonita, uma fala assim, interessante, pode ser sedutor, né? Então, eu acho que
conhecer, saber o histórico, alguém que já tenha passado pelo profissional e pelo hospital. Eu estou falando não só profissionais, não só o CPF, mas o CNPJ. Conheça o hospital, conheça a história, né? Nem sempre aquele que tem um canal no YouTube falando de coisas tal é a melhor indicação. Começa daí. E ver o histórico também dos hospitais, ver se não tem nenhum problema. Essas coisas geralmente acabam aparecendo na mídia, né? Então, nossa, e cada história... cada história, exatamente. Cabeluda, né? Exatamente. Cada história cabeluda. Falando agora um pouco eu particularmente conheço um pouco do compliance. E conheço, não na área da medicina, mas as grandes empresas, as grandes multinacionais, enfim, adotaram a linha do compliance. Eu me lembro, na época em que trabalhava no mercado publicitário, né? Os veículos de comunicação tinham por hábito, sempre no final do ano, em datas comemorativas, enviar um mimo, um brinde, né, para o profissional. E com a entrada do compliance, isso foi proibido definitivamente. Definitivamente, não só para entrega no endereço comercial, como na própria residência, né? Não tinha. Então, isso acabou. E o que é, como é o compliance nos hospitais e clínicas? Eles precisam tanto do compliance? Precisam disso? Sim, precisa, porque justamente quando você trabalha numa empresa, o hospital é uma empresa. Então, ele vai seguir o código de conduta, todo mundo tem que seguir o código de conduta. E aí não dá para falar, eu não sabia. Essa conversa de, não, mas eu não sabia. Não, é assim, você está operando aqui, ou você atende aqui dentro. Tem o código de conduta de cada hospital. Tem o compliance officer, tem todas as regras, exatamente igual a uma empresa, não da área de saúde, segue as mesmas regras. E todo mundo tem que estar ciente do código de conduta. E é ali que você coloca as regras. Então, não pode isso, não pode aquilo. Agora, dentro do consultório dele, privado, aí não tem jeito, né? Mas quando você está ligado a uma instituição, e mesmo que quem ou atende numa instituição ou opera numa instituição, ele tem que seguir o código de compliance. As operadoras também têm compliance, tem uma regulação da própria Agência Nacional que tem regras de compliance, que é justamente para dar mais segurança a todos os processos de atendimento, de contrato, de tudo, né? Então, assim, eu falo que o compliance não permite que se fale eu não sabia, porque a partir do momento que você está dentro de uma instituição, você tem que seguir o código de conduta. Isso dá mais segurança para todo mundo. Né? É perfeito? Não, não é perfeito, né? Porque o ser humano não é perfeito. Mas você vai limitando, e já várias situações de médico que foi convidado a se retirar da instituição por má prática. Então, eu acho que isso dá uma segurança para, não só do ponto de vista comercial, como do ponto de vista pessoal, né? Quer dizer, o próprio paciente fica mais tranquilo em relação a isso. Como é feito, doutora, na linha do compliance? Como é feito a regulação de materiais, medicamentos, prestadores? Né? Como é que ele é aplicado? Então, a gente vai justamente pela qualidade. Hoje, até, com informação de dados, a gente consegue ver onde eu tenho um desfecho melhor. Quando a gente fala desfecho, é assim,
eu tenho um bom atendimento. Então, como é que a gente avalia um bom prestador? Eu tenho que ter o preço correto, o preço justo, né? Qualidade, o paciente tem que ser bem atendido com um custo, existe um custo médio. Então, por exemplo, uma cirurgia de coluna, vamos pegar um exemplo de uma coisa que é cara. Eu tenho um prestador que me cobra 200 mil uma cirurgia de coluna. O outro cobra 50. Quer dizer que o de 50 é melhor? Não, não necessariamente. Eu tenho que ver, a gente chama de custo-efetividade. Quer dizer, eu vou gastar, mas eu vou ter um desfecho bom. O paciente vai ser bem atendido, tudo mais. Por que essa diferença? É aí que entra justamente o compliance. Com o material. Existem materiais básicos, existem que eles falam, é o Prime e tal. Dependendo do plano, eu não tenho como comprar ou oferecer o Prime para quem paga R$50 pelo plano. Analogamente, o plano de saúde é que nem seguro de carro. Existe a mutualidade. Todos pagam para o atendimento de uma pequena parcela, porque não é 100% que vai passar em atendimento, né? Vai ter atendimento médico, mas todo mundo está contribuindo. Então, eu tenho que usar os recursos de maneira correta. Eu não posso gastar 200 mil num, né? Para ter o mesmo resultado de um que eu paguei 50. E aí que eu vou ver a qualidade. Qual a qualidade? É igual? O material é igual? Para isso tem enfermeira, auditora, médico, auditor, que a gente vai checando, fora os contratos, né? Então, existem os contratos dos fornecedores, o contrato com o prestador. Então, um hospital de um porte, de um Sírio-Libanês, de um Einstein, tem um contrato para plano, que é um plano que já tem já paga mais, né? Então, eu tenho essa margem de negociação. Então, tudo isso é colocado na ponta do lápis. Agora, como auditor, você me perguntou de algumas situações, já teve hospital que eu pagava mais caro que o Einstein e era na periferia. E por quê? Quando eu fui conversar com o dono do hospital, ele me recebeu com a arma aqui na mesa. A senhora quer falar comigo? Eu falei, não, deve ter algum engano, eu não queria não falar com o senhor. Mas assim, por quê? Porque tinha um monte de problema. Então, ele deixou bem claro que se eu queria conversar com ele, a arma estava na mesa, podia resolver o problema. Então, assim, a gente tem que gerenciar os recursos, porque senão eu gasto de maneira errada para ter um atendimento que às vezes é pior do que outro que eu tenho um custo menor. Então, tudo isso é analisado por auditores, pelos gestores de saúde e, obviamente, pelos recursos que eu estou recebendo. Um plano, como eu falei, tem plano de R$100. Eu não posso dar cobertura no Einstein. A conta não fecha, né? Então, assim, seguro de carro, você paga. Você tem uma variação de preços em função contra terceiro, é a mesma coisa. Então, você está pagando por aquilo que você está recebendo aquilo que você está pagando. Agora, a grande bronca de todo mundo é pagar e não receber. Esse é o ponto. Vai marcar consulta daqui a 6 meses. Está errado? Por quê? Porque tem regras, como eu falei há pouco. As pessoas não sabem os seus direitos. Por exemplo, marcar consulta são 7 dias nas especialidades básicas. 14 dias para as demais especialidades. A básica é pediatria, clínica, cirurgia e ginecologia. São 7 dias. Quem é que sabe disso? E se você não consegue, você pode refazer reclamação na Agência Nacional. Então, a gente não usa os direitos que nós temos como uma maneira de pressionar as operadoras. E por aí eles deitam e rolam, né? Agora, de forma prática,
não sei nem se é o que muda para o paciente, mas como ele pode saber que tal clínica ou tal hospital pratica o compliance, né? O que muda efetivamente para ele no resultado, ou ainda, bom, ele sequer tem conhecimento, né, do que seja o compliance, e muito menos se o hospital X, se a clínica Y pratica o compliance, né? Por isso que eu falei de conhecer o local, né? Uhum. Previamente. Vai fazer uma cirurgia, vai conhecer o hospital, vai saber qual é a clínica, as práticas daquela clínica. Uhum. Conheça antes de se jogar, se entregar, né? Naquele atendimento. Conheça o local, fica sabendo, vai procurar saber quais são as práticas da instituição. Porque eu falo, não adianta placa na parede, né? Fica bonito, né? Nossa missão, visão, não sei o quê, aquilo lá é uma beleza. Efetivamente está funcionando. Então, o compliance não é palpável assim, né? Como este copo aqui, né? Mas as boas práticas da instituição indicam que existe compliance. E não é cada um faz o que quer, ou cobra o que quer, né? Então, ficar atento a isso. Inclusive os planos de saúde, como eu falei, eles têm as regras de compliance que eles têm que seguir ante a agência nacional também. Quais são os direitos para o usuário, para o paciente, que eles mais desconhecem com relação aos planos de saúde? Prazos, troca de prestador. Assim, você vai ao hospital, não atende mais. A lei diz o seguinte, que se você tirar um prestador, você tem que pôr outro do mesmo padrão. Que substitua. Então, assim, agora a grande maioria não conhece. Chega no hospital, não está atendendo mais. Não é assim, né? E aí a pessoa pode reclamar. Existem reclamações, chama NIP. Você faz uma reclamação formal na Agência Nacional, como se faz na Anatel. Todas as agências você pode reclamar da prestação de serviço. O plano de saúde também tem a Agência Nacional, que também multa as operadoras. E as multas são pesadas, elas começam... era 50 mil, agora, eu não sei se já está em 70, que começa... À medida que vão aumentando as reclamações, chega a 200 mil por reclamação. Então, ninguém quer ser multado, né? É o caso da própria marcação de consulta que você se referiu também, sim. né? Então. O paciente liga e vão dizer para ele que é daqui 2 meses, 3 meses, sendo que seria obrigatório, né, em 1 semana, ou em 14 dias. Né? Agora, essas multas da ANSS, como a gente já parte de uma coisa que no Brasil tudo dá-se um jeito, efetivamente elas são aplicadas? Elas eram. Respondeu? Entendi. Elas eram. A gente tinha um resultado de 92%, 93% de resposta aos usuários. Eu acho que não está assim atualmente. Incrível, né? O que mudou na área da saúde depois da pseudo-lei da anticorrupção? Então, nós tivemos a lei é de 2013, ela foi efetivada, né, porque leva um ano até começar. 2014 até 2019, 2020 foi excelente. Nós conseguimos assim melhorar um monte de coisa dentro do sistema de saúde, combatendo as fraudes. Eu tenho uma lista de situações.
Infelizmente, isso foi diminuindo. Hoje, assim, a coisa está mais... não está com tanto vigor, né? Infelizmente, porque, assim como acabou a Lava Jato, o compliance também está meio capenga, porque assim, Capenga. como que você... Se você vai punir alguém, como é que você pune? Tá meio... Como é que você aplica a penalidade, né? Sim, sim. Bom, dando uma mudada no foco, saindo um pouco do compliance e vindo mais para a tua área de atuação, você faz consultório ainda, né? Aliás, eu já te falei isso, eu queria saber como é que você consegue colocar todas as suas atividades em 24 horas apenas. Mas falando aí da ginecologia, quais são as novidades na área da ginecologia hoje que foram descobertas recentemente ou que não eram aplicadas anteriormente? O interessante até da tua pergunta, e Uhum. assim é uma reflexão da minha vida, desses tantos anos de ginecologia. Por exemplo, obstetrícia, ela decresceu muito, muito. Eu fazia muito parto. A média de filhos por casal era 4, 3, aí foi diminuindo para 2, para 1 e nada. Agora é tudo pai e mãe de pet, né? Uhum. Então, assim, isso foi uma grande diferença que aconteceu, uma grande mudança. Tanto é que os hospitais, muitos fecharam a maternidade e abriram centro de oncologia, centro, outras coisas, né? Muito mais rentáveis, inclusive. E tanto é que a gente em São Paulo tem poucas maternidades. São Uhum. sempre as mesmas, né? Isso foi uma coisa interessante nesses 40 anos aí de profissão. Outra coisa interessante, assim, as pessoas estão envelhecendo. Então, hoje, eu trato muito mais mulheres menopausadas, né? Então, assim, não é que teve uma grande modificação, simplesmente os tratamentos estão mais focados na parte de envelhecimento. E eu acho que a grande mudança, eu gosto muito de fitoterapia, essa coisa mais natureba, né? Então, eu sempre gostei. Então, é uma tendência a usar mais coisas naturais e menos hormônio, porque o hormônio também tem seus efeitos colaterais, a nível de câncer de mama, de ovário, de útero, enfim. Então, tromboses. Então, o pessoal dá mais foco, né, na parte de fitoterapia, tratamentos mais naturais. Uhum. Então, assim, grandes inovações realmente não aconteceram. Os tratamentos, apenas a longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais com mais qualidade até de vida, mais saúde. Essa acho que é a grande mudança nesse tempo todo que... Mas é interessante essa coisa da mudança de hábito da população, né? O que você disse, né? Hoje todos os pets têm nome, né? E tem muitas crianças aí sem nome, né? Ou seja, mudou a cultura, né? E as pessoas estão, não sei se porque acharam uma linha mais confortável em criar um pet do que um filho, né? Ele dura menos, ele nem sempre discute, né? Enfim. Você tem algum mito assim na área da ginecologia que você percebe que grande parte das mulheres acreditam e que não passa de uma lenda e que você gostaria de derrubar agora? Eu sei, você deve ter histórias no teu consultório, né? Interessantíssimas, né? O que eu acho que, assim, mais do que nunca, as pessoas
se preocupam muito com a estética, né? A minha avó falava, bonito por fora, belo por fora, podre por dentro, né? É mais ou menos isso. Por A fora, gente bela viola, por dentro pão bolorento. Exatamente. Então, às vezes, você vê gente, né, que fez não sei quantas plásticas. Teve uma situação, você falou uma situação engraçada, eu tinha uma paciente que ela ia, né, periodicamente, muitos anos. E um dia ela chegou para mim e falou assim, o que você acha? Ela fazia cirurgia plástica todo ano. Todo ano ela fazia uma cirurgia plástica. E ela me perguntou, o que você acha que eu devo operar? E eu olhei bem para ela e falei, o cérebro. Porque não tem mais o que operar, entende? E o que eu noto é isso. Então, assim, a preocupação com a estética, com o botox, com coisas que não tem nada a ver, né? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa está bem, né? Por fora, como nós falamos, está tudo bem e não tem uma qualidade de vida interna melhor, né? Uhum. Mas, enfim, essas são as modificações na área da saúde. Antigamente, não, a pessoa queria estar bem. Então, eu tinha as minhas pacientes mais idosas, né, que tinham osteoporose e tal, se tratava, cuidava, mas ela estava legal na idade dela. Ela não tinha uma preocupação de estar com o lábio desse tamanho, a cara esticada. Uhum. E hoje é essa preocupação de aparentar que tem 20, 30 anos a menos do que realmente tem. Uhum. Então, é essa, vamos dizer, a grande modificação nesses 40 anos. Uhum. Bem, agora, pegando pela tua linha profética, né? Como a doutora imagina que será a saúde no Brasil daqui a 10 anos? Então, eu acho que não vai ter mais médico, né? Ou vai ter uma minoria, né? Porque agora é tudo IA. Vai ser até música de IA. Porque as pessoas estão com aquela coisa de relação médico-paciente, está cada vez ficando menor. As pessoas tem gente que prefere falar com a inteligência artificial do que falar com o médico, e infelizmente tem muito médico que acha que ótimo, né? Que legal usar a IA. Plano de saúde, eu acho que vão ficar uma meia dúzia. Eu não acho esses 670 e poucos, vai cair aí para uns 200, né? E do ponto de vista de tecnologia vai ser isso, né? Você vai falar com o robô, isso se não precisa nem de médico, ele vai dar todas as respostas. Então, a gente já passa a receita pela eletrônica. Digitaliza. Então, como outras tantas profissões, eu acho que médico vai ser uma minoria. A gente já tem cirurgia robótica, né? Que ainda é com um cirurgião, mas a gente não sabe até quando, né? Porque ele está aprendendo, o robô está aprendendo, a inteligência está aprendendo. Então, daqui a pouco não precisa mais médico, cirurgião. Eu estou falando não é o ano que vem, né? Assim, sim. No futuro. Mas a pergunta foi nos próximos 10 anos. Por aí. E a pergunta que eu lhe faria agora, que conselho a doutora daria para quem está iniciando numa faculdade, num curso sobre saúde? Eu imagino que a resposta seja, faça IA, né? Não, a resposta, sim. Eu acho que você tem que ser... eu acho que tem que estudar muito, conhecer muito. Quanto mais você souber, mais diferenciado você será. Senão você vai cair no lugar comum. E enquanto tiver o diferente é aquele que conhece mais, que sabe mais, que tem mais experiência, vai ser o diferencial daquele que aceita tudo, acostuma com tudo, tá tudo bem. Não, você tem que ter o diferencial de conhecimento. A inteligência, ela aprende. Agora, ela aprende de quem sabe. Sim. Ela não vai aprender do burro, né? Ela vai aprender de quem conhece. Então, seja diferente, aprendendo e conhecendo mais e pesquisando mais e usando os seus recursos
individuais para ser o diferencial. A gente conversava isso ainda recentemente, né? Para você entrar numa plataforma de IA, você paga Sim. para ensiná-los, Uhum. né? Para prepará-los para te cobrar posteriormente. Isso, né? Exatamente. Você paga para ensinar. É isso né? aí. É isso aí. É muito louco. Bem, eu acabei passando na tua apresentação, como eu disse, se fosse ficar aqui só para apresentar o teu currículo, a gente ia levar mais tempo, mas eu gostaria de enfatizar também que a doutora Maria Tereza é uma religiosa, uma cristã católica fervorosa, né? Sim. E eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e de compartilharmos ideias. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Isso para o nosso espectador talvez não faça diferença, imaginando que você tenha tempo sobrando. Né? Não é essa a verdade. Então, eu agradeço muito, muito, muito você ter aberto a tua agenda para nos presentear com esse bate-papo. Né? Que Deus te abençoe. Amém. A nós. A nós. A nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, o convite e de colocar algumas coisas importantes para o pessoal para se inteirar a respeito de saúde. Vika Lover, é isso. Até logo. Muito obrigado. Até a próxima. Espero que você tenha curtido, se deliciado com esse bate-papo com a doutora Maria Tereza Veloso. Até a próxima.